Olá pessoal, trazer um assunto desse dia, né? Para nós aqui de São Miguel do Fidalgo, para os jovens e adolescentes desse município. Nós temos aí em torno de 500 jovens e adolescentes e eu gostaria de falar um assunto que é muito importante, porém negligenciado no nosso município. E esse assunto, para começar, nós vamos começar pela Bíblia, que é a fonte, né? De toda a verdade, é verdade absoluta. E depois a ciência também confirma essa verdade, a arqueologia, a história, todas as outras fontes vão confirmar a verdade que a Bíblia fala. Isso é fato e não podemos ignorar, porque quanto mais ignorância, mais sofrimento. Então vamos lá, hoje nós vamos falar da palavra pobre, né? Nós vivemos em um município pobre. E por que vivemos em um município pobre? É porque ele é pobre mesmo? E não é, viu? Não é porque ele é pobre, é porque as pessoas deste município, elas são negligentes. É verdade. Elas são pessoas também preguiçosas. Não querem pensar, não querem buscar e descobrir, não querem se dar ao luxo de ser uma pessoa diligente. Por isso temos um município pobre. E as pessoas que nos incentivam, elas não têm essa sabedoria, essa habilidade para nos fazer se sentir pessoas úteis, né? Por isso, temos muitas pessoas depressivas, temos muitas pessoas também em depressão, sem esperança, sem alegria, sem sorriso e chateada, né? Muitas chateadas, muitas têm raiva, não gosta, fica nas obras da carne porque não quer que você tome frente. E tem raiva de quem está na frente. Mas é assim mesmo, com raiva mesmo, vamos lá. Então, gente, nós temos na Bíblia, em Lucas capítulo 4, versículo 18, está aqui aparecendo na minha tela, que, que Jesus, quando ele é questionado pelos discípulos de João, ele diz que é para eles irem a João e dizer que aos pobres está sendo pregado o evangelho, né? E essa palavra pobre que Jesus fala aí, ela tem um significado nesse pobre aí. Às vezes a gente acha que o pobre aí que Jesus está falando é nós, aqui de São Miguel do Fidalgo. É assim, é aquela pessoa que tem alguma coisa, né? E não é esse pobre aí. Então, nós temos aí também em Mateus 11:5, né? Que vai falar tá falando. E temos também Mateus 5:3, que fala das boas-aventuranças, né? É bem-aventurado o pobre de espírito, porque esse deles são o reino de Deus. E nós vamos ver aí que o pobre que ele fala em Lucas 4:18 não é o mesmo pobre que ele fala em Mateus 5:3. É diferente, tá bom? É por isso que eu quero trazer isso para você entender essa diferença e você passar a ser diligente, você passar a ser um jovem diligente, um adolescente diligente e sair das obras da carne, sair dessa confusão, dessa raiva, dessa intriga, desse favoritismo, dessa autocomiseração, dessa pobreza terrível, porque tudo isso aí é só dor emocional. Você não quer ouvir a verdade, você se recusa a ouvir que você deve ser esforçado, deve ser diligente. É por isso que está dessa forma. Então vamos lá. Aí para pobre, aparece duas palavras, né? Quando é falado sobre aos pobres é pregado o evangelho, quando fala que bem-aventurado é os pobres, porque desses são os reinos do céu, então temos aí duas palavras para pobre no grego. A primeira palavra é penez. Essa palavra não é a palavra do foco, né? Nós vamos falar ela, mas só para entender quem é penez, né? Quem é esse pobre, né? Que a palavra é penez, né? Aí não foca ela, então é o pobre, né? Que simplesmente é a palavra que simplesmente descreve o pobre, né? O homem, descreve o homem para quem a vida e o viver são um grande esforço. O homem que é o inverso.
daquele que vive na abundância. Então, peneza significa esse tipo de pessoa. Então, nós não vamos falar de peneza aqui, né? Só queremos dizer o que significa. Agora, nós vamos falar de uma outra palavra que ela aparece, que é exatamente a palavra que está ali em Mateus capítulo de número 5 e versículo 3, e também a mesma palavra que Jesus fala que aos pobres é pregado o evangelho. E a palavra aí é pitokos. Então, essa palavra ela é derivada do verbo pitoshein, e é a palavra usada aí por Jesus, tanto para dar resposta aos discípulos de João, como também para dizer a bem-aventurança. Essa é a palavra que Jesus usa ali. Então, pitokos, ela significa baixar-se ou colher-se, e descreve não simplesmente a pobreza honesta, a luta do trabalhador braçal para viver com seus próprios recursos. Descreve a pobreza miserável em que nada se possui e na qual existe o perigo iminente de morrer de fome. Em primeiro lugar, portanto, notemos que pitokos não descreve a pobreza elegante, mas a penúria verdadeira e aguda. Essa é um sentido da palavra pitokos, né? Então é o pobre físico, mas aquele pobre de verdade que não tem nada. Ele não tem moradia, ele não tem comida, ele não tem dormida, ele não tem nada, né? Essa palavra, em uma parte, é pobre quando fala, está falando dessa pobreza. Agora, tem uma outra palavra, porque essa palavra no grego, ela é tokos, mas também ela aparece no hebraico, e no hebraico entra-se duas outras palavras nessa mesma palavra, que é bion e anim. Essas duas palavras, elas vão explicar o que é pobre ali que é falado que Jesus fala, quando Jesus fala com resposta a João, e também quando Jesus fala a respeito da bem-aventurança. Então, primeiro, a palavra o sentido que significa na resposta a João. Aos pobres é pregado o evangelho. Ali significa que simplesmente pobre, né, no sentido da falta dos bens deste mundo, como está lá em Mateus, né, ou melhor, em Deuteronômio 15:4 e 15:11. E também passa a significar, por causa da pobreza, o necessitado e oprimido, igual está em Amós 2:6 e 8:4. E terceiro, daí dão seus grandes saltos quanto ao significado. Então, significa, se um homem ele é pobre, necessitado e oprimido, não tem influência na terra, nenhum poder, nenhum prestígio. Não pode procurar ajuda da parte dos homens, e quando toda ajuda e todos os recursos da terra se fecha diante dele, somente pode confiar em Deus. E, portanto, essas palavras chegam a descrever pessoas que, por não possuírem nada na terra, chegaram a colocar em Deus a sua completa e total confiança. E temos algumas referências aí para ver isso. Então, meu amigo, veja que quando a Bíblia fala em pobre, ela está falando de um pobre extremo, de uma pessoa que não tem nada para confiar. E por não ter nada para confiar, ela confia em Deus. E é difícil para ela confiar em Deus, porque nada ela tem. Nada ela tem, embora ela tenha se esforçado. Isso aí não é a pessoa que não tem porque não se esforçou. É a pessoa que se esforçou, mas foi negado a ela. Todo o esforço dela não resultou em bens para ela. E quando tudo se fecha para ela, a vida se fecha, tudo se fecha, os homens se fecham, ninguém dá mais oportunidade, então ela vai apenas confiar em Deus. Esse é os pobres que o evangelho é pregado. Tá bom? E não é o pobre o qual as bem-aventuranças falam. Agora nós vamos falar do pobre que as bem-aventuranças falam. Que é para você entender e você ver
e um não tem nada a ver com o outro. Agora, o pobre que as bem-aventuranças fala, significa bem-aventurado o homem que tem uma completa consciência da sua própria penúria, objetas aos olhos de Deus. O homem que não se sente apenas incapaz de satisfazer a Deus, mas que somente pode dizer: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Esse homem, ele pode ter muitos bens, mas ele está ciente de que Deus é a fonte, de que Deus é aquele a quem pode suprir a necessidade dele. Não é suprida pelos bens, não é suprida pela riqueza, não é suprida pelo orgulho, não é suprido por nada dessa terra. É uma fome, é uma sede, é uma pobreza de espírito que anseia por Deus, que embora tendo tudo, é como se não tivesse nada. Esse aí a Bíblia diz que é o pobre de espírito. Mas igualmente significa bem-aventurado o homem que sente esta consciência da pobreza e que passou a colocar em Deus a sua completa e total confiança. Independente do que ele tem, ele coloca em Deus uma total confiança. E isso, para entender, precisa-se ter explicação, precisa-se ter alguém que explique, para que nós possamos entender e assim não viemos a confundir com o pobre, porque a vida negou para ele se esforçou, mas não conseguiu o resultado. Ou então aquele pobre chamado de penês, que é aquele que não tem muito, mas também não passa necessidade. Esse aí é um tema para um outro vídeo, que depois a gente vai gravar para a gente falar. Esse pobre aí, ele é pobre, mas ele sofre uma lei. Tem uma lei natural sobre ele, a qual ele vai ter, ou ele vai ter que aumentar o que tem e ser pobre de espírito, ou ele vai perder o que tem. E aí também ser pobre físico, para poder entrar no reino de Deus. Tá certo? Não é fácil, mas é gostoso. A vida é linda e bela, e tem uma responsabilidade muito grande. Então não pense que viver a Bíblia, que viver a vida, é simplesmente viver sem responsabilidade. É por isso que as pessoas fogem, as pessoas ficam com medo, ficam com raiva, ficam, irritada, porque está se falando a verdade. Mas a verdade é que a vida é assim, mas é linda, maravilhosa e bela. Então tudo bem. Terceiro, então, vamos falar... Bom, deste modo, a bem-aventurança significa bem-aventurado o homem que tem consciência de uma necessidade desesperadora e que está totalmente certo de que em Deus e somente nele essa necessidade pode ser suprida. No Novo Testamento, os pobres são os que reconhecem a sua própria incapacidade abjeta e a sua abundância das riquezas da graça de Deus. O Novo Testamento ele trata do pobre que tem a sua confiança no Senhor, que não confia naquilo que tem. Embora tendo, porque ele pode ter sim, e ele deve se esforçar para ter, ele tem que deixar de confiar nessas coisas e confiar no Senhor, embora tendo muito. E se nada tiver, que também confie no Senhor. Então, o Novo Testamento, quando ele fala de pobre, ele está falando desse tipo de pobreza. O pobre que muito tem, mas não confia nos seus bens, confia no Senhor, é chamado de pobre de espírito. E o pobre que nada tem, e ainda assim confia no Senhor, é chamado de pobre físico. Então, quando Jesus manda a resposta para João, e pobre ali, ele está falando dos pobres que nada têm, pobre físico. E quando ele fala as boa-aventurança, ele está falando do pobre de espírito, que é a pessoa que tudo tem, mas não confia nas suas posses, no que tem. Ele confia no Senhor Jesus. Então, aprenda isso e seja disciplinado para viver essas maravilhas de Deus na sua vida, na nossa vida. E Deus te abençoe. Em nome de Jesus.